materialmente ou em qualquer outra situação da sua vida, então ele é um fracassado. Nós temos aí algumas questões de líderes que incutiram isso na massa para a minoria pensar sobre a questão de prosperar na vida. E nós temos a questão religiosa, e aí nós trazemos algumas contribuições da igreja, e quando eu digo igreja, a igreja no como um todo, não estou apontando só para a igreja católica, embora tenha a questão da Inquisição, que foi uma questão de punição também, né, para a humanidade daqueles que saíam do caminho que era o mais acertado, era o mais adequado para o momento da história. Então, nós carregamos dentro de nós todas essas questões que nos fazem nos sentir culpados. E, atrelado a isso, nós temos a nossa condição pessoal em relação ao erro, em relação à culpa. E aí eu pergunto, trago aqui uma reflexão. Como que nós lidamos com os nossos erros no dia a dia? Como nós olhamos para ele? Porque, como seres humanos, nós erramos sim. Cometemos falhas, deslizes, né? Ora um pouco, não com muitas consequências, mas ora com algumas consequências razoáveis na nossa vida. E como que nós lidamos com isso? Né? Com culpa, com punição, não é? E aqui o José Carlos de Luca vem trazendo uma reflexão que é bastante interessante, que cabe nós refletirmos um pouco sobre isso. A primeira pergunta que ele faz é: um diamante terá menos valor só para estar coberto de lama? Não? Não, né? Ele continua sendo diamante. E aí, é importante nós pensarmos sobre isso, porque ele faz uma relação com o ser humano, que o ser humano é um diamante. Não é? E, sendo um diamante, ele tem muita condição de se lapidar e de olhar para os seus erros de outra forma. Então vamos lá, vamos pensar como nós olhamos para os nossos erros. Não é? Na Bíblia, existem algumas passagens bastante interessantes que nós podemos pensar e trazer para os nossos exemplos do dia a dia. Uma delas é no que se refere a Madalena. Madalena errou, né, nós sabemos. Ela estava mergulhada nas suas vicissitudes, estava mergulhada em algumas atitudes, em seus vícios. E o que Jesus falou para ela no momento em que muitos queriam, né, estavam julgando, queriam não, né, estavam julgando, estavam condenando, e ele diz: não sou eu, ninguém te julgou aqui, não sou eu que vou julgar, mas vá e não peques mais. Não foi isso? Quando Jesus diz isso para ela, o que ele está querendo dizer com isso? Olhe para os seus erros, aproveite-os para o seu crescimento pessoal, para a sua experiência, para que você não caia novamente neste erro. E segundo os estudos que nós sabemos, Madalena foi o maior exemplo vivo que se tem da transformação a partir dos erros. Porque ela estava realmente mergulhada em seus vícios, e nós sabemos que é muito difícil deixarmos os vícios, seja eles quais forem. De qualquer instância. É muito difícil. Não é? E ela agarrou aquela oportunidade com fé, com coragem, e transformou os seus erros em ações.
Emmanuel traz que ela foi tão grandiosa, e nós temos aí Paulo de Tarso, que também olhou para os seus erros e ressignificou-os, né? Mas ele ainda tinha o conhecimento das leis. Ele era apaixonado pelas leis, então ele tinha um conhecimento maior que Madalena, o que deu a condição dele se transformar de uma maneira muito mais rápida. E Madalena não, ela foi com aquele conhecimento, não digo nem não só com aquele conhecimento, mas com aquela oportunidade que Jesus deu naquele momento. Então, essas duas questões nos faz pensar de que forma nós lidamos com os nossos erros no dia a dia e como nós carregamos esses erros para a nossa transformação. Porque se nós nos apegarmos à culpa, e aí a culpa ela é autodestrutiva, e se nós entrarmos nesse movimento de autodestruição, de autopunição, o que acontece com o nosso organismo quando nós entramos em pensamentos negativos, em vibrações negativas? O nosso organismo físico e psicológico, ele cai de uma certa forma que o sistema imunológico fica muito fragilizado. E aí, quando isso acontece, nós estamos suscetíveis a doenças causadas por podemos pensar por bactérias, né, viroses e tudo mais, mas também nós estamos suscetíveis a doenças causadas por questões psicológicas. Então, o sentimento de culpa, ele nos leva à raiva. E aí, ganha uma potência tão grande de autopunição que você atrai situações para a sua vida no que se refere a agressões, a acidentes, né? Aí tudo acontece com você. E aí você se sente uma vítima da vida, né? Poxa vida, não é só comigo acontece isso? Não é possível. O nosso cérebro ele é tão poderoso que ele nos obedece praticamente numa fração de segundos. Então, se eu digo para ele, eu errei, minha culpa, somente minha culpa, né? Eu mereço ser punida por isso, pode ter certeza que ele vai te obedecer. E aí as coisas acontecerão. Os espíritos nos ensinam que a melhor forma de nós sairmos dessa questão de pensamentos negativos é substituí-los por pensamentos positivos. Né? E acreditar que nós somos seres humanos em construção, que estamos em evolução. E estamos aqui para aprender. Então, se estamos aqui para aprender, nós devemos lidar com os nossos erros como uma condição de transformação e de melhora. Isso não quer dizer que nós vamos olhar com tamanha condescendência no sentido que, eu posso errar sempre. Não é isso, porque quando nós falhamos, existem algumas consequências. Ora conosco e ora para aqueles que estão envolvidos na mesma situação. Então, olhar por erro, eu errei, mas tudo bem. Não, tenha a oportunidade de olhar para esse erro e refletir sobre isso. Eu ouvi certa vez de uma professora minha de filosofia, ela havia passado por uma situação com o filho dela. O filho dela havia cometido uma falha que desencadeou em alguns prejuízos para ele e para as pessoas que estavam envolvidas na situação. Naquele momento, mãe, né, que quer alertar seu filho, que quer chamar a atenção, que quer colocar um caminho para que ele não erre mais, não é? A mãe tem essa preocupação de orientação. E no momento de nervoso, é claro, ela não estava tão vigilante assim. Ela, no momento em que estava conversando com ele, disse: filho, você é irresponsável. Você não poderia ter agido desta forma.
E aí esse menino entrou num processo de autopunição tão grande que ele ficou pelo menos há 2 semanas chorando sem parar, porque ele ouviu da mãe esta frase: você é irresponsável. E aí, quando ela parou para pensar sobre isso, mas por que ele se apegou tanto nessa conversa que eu tive com ele, e aí ela não, né, se atentou às palavras que ela usou? Ela só se atentou à situação, mas por que ele não sai, né, desse movimento de tristeza, de choro constante, sendo que é uma situação passageira? Né? Aconteceu agora, não vai acontecer de novo. E aí, ela pensando com ela mesma, ela se tocou de que a questão não era a situação, mas a forma como ela conversou com ele. E aí ela retomou a conversa e disse: filho, realmente eu não me coloquei bem. Você não é uma pessoa irresponsável. Você foi irresponsável naquele momento. Naquele momento, você cometeu um erro que eu espero que lhe servirá de aprendizado para você pensar antes de agir numa situação semelhante a esta. E aí ele se acalmou. Porque a referência é muito forte, é mãe. E quantas mães erram pensando que estão acertando, né? A vida inteira. Porque nós não erramos com consciência. Nós não erramos assim, nesse exato momento estou cometendo um erro que acarreterá numa certa consequência assim assado. Não, nós não somos racionais a esse ponto. Nós somos movidos pela emoção, somos movidos pela experiência, somos movidos por aquilo que nós conhecemos. Então, essa questão de que eu ajo de acordo com o que eu sei, não é? De acordo com o que eu conheço, ela é muito delicada. E o José Carlos de Luca traz uma consideração acerca disso, que certa vez um aprendiz pergunta para o seu mestre, né, o que é preciso para ser feliz. E aí o mestre responde que para ser feliz você precisa fazer boas escolhas. E o aprendiz não satisfeito pergunta novamente: mas como que fazemos boas escolhas? E ele responde: através da experiência. Adquirida experiência, você tem boas escolhas. E ele, mais uma vez, não satisfeito, pergunta: mas como eu adquiro experiência? E aí ele responde: fazendo más escolhas. E é verdade, nós aprendemos com nossos erros. Né? E isso não é uma questão de idealização, não é piegas, é fato. Nós aprendemos com nossos erros. Às vezes, temos a oportunidade de aprender com o erro do outro, mas isso é raro. É raro você olhar para o exemplo e colocá-lo em prática. Normalmente, nós aprendemos com a nossa dor. Não é? Nós temos 2 caminhos, aprender com amor ou com a dor. Mas, normalmente, como nós estamos em processo de evolução, nós escolhemos o outro caminho. Aprendemos melhor, vamos dizer assim, com a dor. Não é? E aí nós entramos, né, nessa questão de que Deus, ele é tão bom, soberanamente bom, misericordioso, que ele vai olhar para nós, lembra do diamante? Sempre como um diamante a ser lapidado. E aí é que entra a questão de olharmos para nós mesmos de uma forma mais indulgente, né, de uma forma mais caridosa, né, tolerante. Porque Deus vai considerar que você está no erro momentaneamente e que você não é o erro permanentemente. Inclusive, tem uma passagem, né, uma parábola, em que Jesus diz que é preferível ir atrás de uma ovelha perdida, que possa se arrepender do que fez, do que 99 ovelhas
que estão no caminho justo e que já estão caminhando, né, e que não vão chegar nessa questão do arrependimento porque eles já estão no caminho. Então o pastor, ele vai atrás daquela ovelha perdida. Então Deus vai atrás de nós. Ele nos dá essa condição de nós pensarmos sobre o que fazemos e nos arrepender sobre o que fazemos, não é? E de ressignificar os nossos erros, de ressignificar as nossas falhas. Mas é fácil olhar para aquilo que nós fizemos e admitir o erro? É difícil, porque nós temos dois sentimentos que nos acompanham e que também é muito difícil olhar para eles, que é a vaidade e o orgulho. Não é? A vaidade e o orgulho muitas vezes nos deixam cegos no que se refere a olhar para nós e assumirmos os nossos erros. Então nós precisamos ter uma dose bastante significativa de humildade, né? De olhar para ele, para os erros, para a culpa, né? E falar, eu errei, e de voltar atrás numa decisão, de conversar com aquele irmão que você deu uma resposta atravessada, de fazer as pazes com um ente querido que você deixou lá para trás, né? Às vezes o erro não foi só seu, foi das duas partes, mas a outra parte não cede, mas por que não você ceder? Por que não? Então, realmente ter uma certa dose de humildade para olhar, né? E olhar para os erros, não tem como olhar para esses erros sem pensar no perdão. E ao contrário, também nos é permitido perdoar aquele que também errou conosco. Ora, se eu considero que eu erro, que eu sou um ser humano passível de erro, eu também entendo que o outro também pode errar. E aí, quando isso acontece, eu vou tentar me colocar no lugar dele e dizer, bem, ele errou porque era o que ele sabia fazer naquele momento. Isso não quer dizer que ele não deve ser alertado, que não deve ser conversado, que não deve ser apontado de uma forma caridosa, de uma forma carinhosa, porque a pessoa possa pensar sobre o que fez. E aí, trazer o perdão como o carro-chefe para essa situação. E aí eu tenho duas situações. Eu tenho o perdão para com o próximo. Não é? E aí Jesus vem nos dizer, né, que o próximo mais próximo de nós mesmos somos nós. Nós somos o próximo mais próximo. Né? Então eu vou me perdoar. Vou olhar para os meus erros como uma questão de aprendizado. E aí eu tenho condição de me colocar no lugar do outro e também perdoá-lo. Porque se eu não fizer esse exercício do perdão, do auto-perdão, então eu vou me colocar como vítima da vida e tudo acontece comigo, porque o outro só faz isso comigo, porque eu só recebo flagelações da vida, a vida só me pune, a vida não olha para mim, Deus esqueceu de mim, não é isso? Quando nós entramos numa situação de autossabotagem, a primeira coisa que nos vem à cabeça é que Deus esqueceu de mim, esqueceu de nós. E aí o ciclo da autossabotagem, ele é muito sutil. Ele é muito sutil. Então, eu quero muito conquistar algo, né? Vamos pôr um exemplo assim. Eu me preparei 5 anos a fio para prestar um concurso público, porque esse é o meu sonho, e eu estudei para isso, eu me preparei para isso, mas no fundo eu não acredito muito no meu potencial.
eu acho que eu não mereço, ou não sou inteligente o suficiente para isso, e aí os sentimentos vêm. Chega no dia do concurso, você se atrasa, pega trânsito, acontece um acidente, você não consegue chegar, e aí você não faz a prova, e você ficou 5 anos se preparando. Lembra que eu falei? O nosso inconsciente é muito poderoso. Ele usa um mecanismo que é não trazer para a consciência aquilo que nos faz sofrer. E, diante disso, ele cria uma série de defesas e de mecanismos para você não entrar em contato com o sofrimento. Mas entrar em contato com o sofrimento também é uma condição para que nós possamos olhar para aquilo que precisamos melhorar como seres humanos, como pessoa, para a vida fluir de uma forma mais tranquila, mais assertiva, não é? Então a gente precisa entrar em contato também. E aí nós vamos nos autopunindo, nos autossabotando, e as coisas vão acontecendo e a gente para, às vezes para, mas por que eu faço isso? Por que eu ajo assim? Né? E aí é um momento para parar para pensar quais são as ações que eu faço no meu dia a dia que eu acabo atraindo certas situações para mim. Então, o José Carlos de Luca também traz aqui uma forma, né, de olhar para o erro que eu achei bárbara, que é: nós precisamos considerar o erro como um mestre disfarçado. Aí eu fiquei pensando sobre isso, como um mestre disfarçado. Quando nós paramos para pensar sobre essa palavra mestre é aquele que não nos dá a receita, não é isso? Mas é aquele que nos mostra o caminho, é aquele que nos norteia, é aquele que nos direciona, é aquele que nos dá dicas, não é isso? Se vocês pararem para pensar, vocês sempre vão ter uma referência muito boa para a vida de vocês. Nessa referência, normalmente, nós a tratamos como um mestre, né? Nossa, aquele é meu mestre. Aquele é o meu mestre de vida, aquele é o meu mestre da minha profissão, aquele é o meu mestre da minha família. Sem esquecer do nosso mestre maior, que é Jesus, né? O Evangelho, ele é um código de conduta riquíssimo, que ali estão todas as respostas para lidarmos com todas as nossas mazelas, né, com as intempéries que acontecem na vida. Então, olhar o erro como um mestre, eu não tinha parado para pensar. E eu sou a maior defensora de que o erro ele nos ajuda a crescer, né, e olhar para ele de uma forma mais carinhosa, não sei se essa é a melhor palavra, mas de uma forma mais carinhosa, é uma oportunidade de nós crescermos. Né? E quem já viveu uma situação de apaziguamento com uma outra pessoa, né, sabe do que eu falo agora nesse momento. De cada um colocar seu ponto de vista, mas eu fiz isso porque você fez aquilo, mas eu pensei que você fez isso por causa disso. Não, mas eu não fiz nada disso, eu não fiz isso por causa disso. Não, você está equivocado, eu nem passou pela minha cabeça uma situação dessa. Quando você vai ver, a situação era tão pequena e a gente criou uma tempestade em cima disso, porque os dois erraram, só que nenhum cedeu. Então, é mesmo olhar e depois o vínculo fica tão mais forte, porque você conhece um pouquinho mais o outro, não é? E a nossa família, principalmente, é a nossa escola, né? É por ela que nós aprendemos mais, não é isso? É a oportunidade de nós revermos os erros do passado, né? De outras reencarnações. E aí é mesmo aproveitar essa oportunidade, como um amigo nosso espírita disse, né? A fila está tão grande para reencarnar.
Não é? Então vamos aproveitar, na década de 60 ainda era mais fácil. Os métodos contraceptivos não era tão, né, divulgado e não tinha muita opção, então era uma questão de sorte. Hoje não, hoje é sorte quem consegue reencarnar. Não é? Porque as famílias estão cada vez mais se planejando para isso e muitas optam até por não ter filhos. Então, é agarrar essa oportunidade com unhas e dentes, é agarrar o touro com a unha, né, como a gente costuma dizer, e enfrentar as situações. É só assim que nós podemos crescer. E aí o De Luca, ele também diz que existem algumas dicas para nós olharmos para estes erros de forma mais complacente, vamos dizer assim, né? Que ele diz assim: convença-se de que você, como qualquer outra pessoa, tem direito a errar, embora deva se esforçar para não permanecer na atitude equivocada. Diga para si mesmo: eu errei, porque naquele momento agi de acordo com a minha limitada consciência da situação. Hoje vejo tudo com mais clareza e asseguro que se soubesse o que hoje sei, me comportaria de forma diferente. Até existe um livro de empresários brasileiros e empresários de outros países que o título é Ah, se eu soubesse. Né? E ele é bastante interessante, porque eles colocam mesmo muitas situações em que eles falharam e conseguiram ressignificar esses erros e transformar isso em coisas positivas. Então, é mesmo pensar nessa experiência como uma forma de melhorar a sua vida, né? Outra dica que ele dá é assim: procure sentir que Deus está nesse momento olhando para você sem qualquer gesto de censura. Isso é importante, porque quem julgamos somos nós. Deus não julga ninguém. Ele é misericordioso. Ele nos dá o tempo necessário para o nosso aprendizado. Nós demoramos uma eternidade, não é, para aprender algo. E ele acredita em nós e acredita que temos potencial para, né? Ele simplesmente o compreende, pede para que você aprenda com seus erros e siga a vida em frente, renovado e totalmente perdoado. E aí ele traz como o perdão a força maior para tudo isso. Se perdoar em primeiro lugar e perdoar o outro. E aí não é um exercício fácil mesmo. Não é? Porque, como seres humanos, nós estamos mesmo mergulhados numa, vamos dizer assim, rege. Vai crescer, né? É um sentimento nós temos
e trazer o perdão, principalmente o auto-perdão. Nós temos para frente, né? Gente, aqui hoje para lidar com ele de forma construtiva e destrutiva. Obrigada. Nós é que agradecemos por enquanto. Alguém gostaria de fazer alguma consideração, alguma pergunta? Oi, Fabiana. Bom dia, antes de mais nada. Você tocou em algum momento da palestra aí sobre a questão do apaziguamento e tal, uma situação de discussão. Você falou também sobre erros, que nós somos maiores que ele. Uma das questões assim é que grande parte dos nossos erros, principalmente na questão de relacionamentos, vem das fantasias que nós temos. Fantasias sobre as pessoas, sobre as situações. Muito na nossa vida, da nossa opinião que a gente tem, da visão que a gente tem, vem a partir dessas fantasias. Quando a gente conhece alguma pessoa, quando a gente lida com aquela pessoa, grande parte do conceito que a gente tem vem das fantasias. A maioria delas, a gente sabe que não são verdade. Então, muitas vezes a gente se coloca numa situação de intriga, de coisa, que acaba não dando certo o relacionamento com aquela pessoa, no ambiente de trabalho ou em outro ambiente, devido a essas fantasias, visão distorcida que a gente tem, dos preconceitos que a gente tem. Então, isso atrapalha muito e acaba induzindo a gente ao erro. Não só com as pessoas, como em situações. A gente acaba criando ali alguns preconceitos. Como que a gente faz para ter sabedoria, para ter evidência e conhecimento no dia a dia, para passar por cima dessas fantasias e impedir que essas fantasias nos levem a cometer erros aí que acabam acarretando tudo isso que você falou na palestra. Nome mesmo? Abdias. Abdias. Você tocou numa palavra muito interessante que é sabedoria, né? Sabedoria não basta o conhecimento. Olhamos para a sabedoria, nós temos uma ideia de que é conhecer. Né? E a sabedoria, ela é o conhecimento atrelado à experiência. E nós só adquirimos essa sabedoria por um movimento muito simples, que é o questionar. Né? Nós não fomos criados ao questionamento. Nós fomos criados à passividade. Nós não aprendemos a pensar. Né? Até por uma questão histórica. Né? Foi nos transmitido coisas. E não esse exercício de pensar sobre as coisas. Mas quando nós exercitamos o pensamento no forma de questionar-se, e questionar a situação, e aí eu digo a situação, não é questionar pessoas, porque cada um, né, tem as suas aprendizagens, cada um tem as suas experiências de vida, mas questionar a situação. Para sair da fantasia, é mesmo questionar sobre os fatos, porque eu tenho uma pessoa que nos dá curso e ela fala, normalmente nós entramos na casa da louca, tomamos café, dormimos com ela, conversamos, batemos papo, e quer entrar na casa da louca, entrando numa fantasia. E aí, sair disso é muito difícil, porque no momento que você fantasia coisas, você acredita nelas, e dificilmente você consegue sair disso. Então, o exercício é, de fato, questionar. E tem uma questão para questionar sobre as coisas. Então, por que será que fulano agiu desse jeito? Por que eu tive esta reação? Tem algo que me incomodou frente a essa situação para eu ter dado tal ou tal resposta? Por que o outro me respondeu daquele jeito? Será que ele respondeu porque ele está passando por alguma situação que eu não sei? Será que ele me respondeu porque é só isso que ele sabe? Será que ele agiu assim porque eu também agi de uma outra forma que a reação dele foi
Então, o questionamento, né, ele é muito importante para a nossa vida, para que nós possamos pensar sobre as coisas e não entrar no mundo da fantasia, né? E tem uma coisa importantíssima, que é o seguinte: o adulto, para nós nos adultarmos, o adulto precisa checar. Ele precisa perguntar. Então, ao invés de ficarmos no mundo da fantasia, chegar no outro e falar assim: por que você falou isso? Por que você agiu assim? E aí, às vezes, a resposta que ele vai te dar não é aquela que você pensou. Você estava no mundo da fantasia. Né? E aí ele também pode responder: eu agi assim porque você falou isso. Não, mas eu não foi isso que eu quis dizer. E aí você também tem a oportunidade de esclarecer a situação. Então, essa questão da sabedoria é o questionar. E aí eu questiono, né, e aí eu consigo atrelar as duas coisas, o conhecimento com o discernimento, porque quando eu exercito a sabedoria, eu também tenho a oportunidade de discernir sobre as coisas. Espero que eu tenha. Infelizmente, nosso tempo é curto para esse tema, porque ele é bem relativo, né? Ele é bem relativo, existem várias vertentes, como nessa sua resposta mesmo já geraria outras perguntas. Tem várias vertentes, sim, de raciocínio. E dentro da palestra, sem sair do tema. Ai, gente, mais alguém, rapidamente? Da palestra. Lá atrás fez uma pergunta que ninguém respondeu. Um diamante envolto do barro é diamante? O homem, como segundo a Bíblia, do barro vieste, ao pó voltarás. Né? O homem envolto, para ele chegar a ser um diamante, ele tem que começar no barro. Então, dentro daquilo que você acabou de falar, da resposta do nosso colega, será que você gerando barro, para que você possa ser lapidado, passar pelas transformações de milhares e milhares de anos, para se transformar num diamante a ser lapidado, será que não está dentro da sua resposta anterior? Precisa se procurar não ser lapidado, mas adquirir sabedoria? Resposta, né? Quando nós exercitamos o pensar sobre a vida, sobre as coisas, e aí a gente atrelando aí a questão do erro, nós vamos nos lapidando, porque as provações, todos os conflitos, os obstáculos que acontecem na nossa vida, é para nós nos lapidarmos mesmo e cada vez mais se tornar uma pessoa melhor. E aí, ao lapidar-se, a sabedoria acontece naturalmente, porque você já se inseriu nesse exercício do pensar e de olhar para si, né, primeiramente. É muito difícil olhar para si, a gente olha mais para o outro, né? Então, essa questão do diamante, que ele não deixa de ser diamante por estar coberto de lama, né? O De Luca trata como estar coberto de lama é estar coberto pelos seus erros. E aí Deus entende que é momentâneo. Ele é momentâneo porque você terá um tempo para repensar, para rever e errar cada vez menos. Né? E Deus ele é paciente conosco. Né? Ele dá o tempo necessário que nós precisamos para olhar para as situações de outra maneira e se ressignificar. Então, essa questão da adaptação, ela tem mesmo, né? Eu acho que as duas coisas acontecem muito juntas, né? É o lapidar-se, adquirindo sabedoria, eu tenho discernimento e aí eu me lapido mais ainda, né? Durante as situações que nos acometem no dia a dia. Complementando a sua explicação. Fabiana, obrigada. Eu que agradeço.
casa nesta encarnação. Vamos envolvendo esse planeta em luzes de muita harmonia, de muita saúde, de muito amor e muita paz. Vamos envolvendo também nessas vibrações todos os líderes de cada nação, que cada país neste momento tenha o seu líder inspirado para que possa agir da melhor maneira possível, mediante o compromisso e a responsabilidade adquiridos. Vibremos por todos aqueles irmãos nossos que neste momento se encontram acamados em um leito de dor física, para que possam ter estas dores aliviadas através do medicamento correto, que médicos e enfermeiros possam, através da inspiração divina, receber o alívio para transmitir a estes pacientes o melhor neste exato momento. Vibremos pelos nossos lares, que nossas casas sejam coroadas pela luz, pela divindade presente, que possamos imaginar um sol muito intenso no centro de nossa casa. Que este sol se irradie e contagie a todos aqueles que ali estão, aquecendo todos os aposentos, todos os pensamentos e sentimentos plasmados em nosso ambiente cotidiano. Vibremos por esta casa, que nos abriga para o trabalho da seara divina, onde podemos aprender junto com Jesus e transmitir a todos aqueles que aqui nos procuram, que possamos também angariar a nossa parte, pois somente podemos doar aquilo que temos. Vibremos para que a nossa semana que se inicie seja uma semana de alegria, seja uma semana que transformar o nosso pensamento a cada dia num pensamento saudável. Aquele sentimento que irá abrigar em nossos corações todos aqueles que se aproximarem de nós. Que agora irá para as suas vidas, agradecemos por tudo aquilo que tivemos até então. O aprendizado, bênçãos,